Fala galera do quinto ano, estamos de volta para mais uma videoaula e dessa vez nós vamos corrigir as atividades do capítulo 6 de Geografia, ok? Esse capítulo que a gente falou bastante coisa sobre pecuária, sobre agricultura, sobre extrativismo e suas tecnologias envolvidas, né? A gente viu que todos esses métodos eles vão ter tanto muito uso de tecnologia como atividades mais familiares ou mais tradicionais com menos tecnologia, ok? Então vamos responder. A nossa primeira atividade nós vamos ter lá na página 90, número 1, que vai falar um pouco sobre agricultura. Então vamos lá, pega o seu livro e vai lá na página 90 para a gente poder responder. Vamos fazer naquele mesmo esquema. Ler a questão, comentar e depois olhar o nosso gabarito para a gente fazer as comparações. Ok? Então vamos lá. Número 1. Observe as imagens a seguir. Aí a gente tem aqui, o cara está colhendo, nessa daqui está colhendo de forma manual e esse aqui está colhendo tudo já de forma bem automatizada, com bastante tecnologia. Então, a primeira pergunta: quais são as diferenças no modo de colheita do café nas duas imagens? E aí, a gente viu aqui na imagem 1, a gente vai ter uma colheita mais manual, tradicional, e na 2, uma colheita mais mecanizada, né? Uma colheita com mais tecnologia, com máquinas, com grandes máquinas. E olha que um pé de café ele é grande, hein? Aí você bota uma máquina que consegue passar o pé do café, então essa máquina ela é muito grande. Tá? Então é basicamente isso. Eu vou botar o gabarito daqui a pouco para a gente ver. Agora, número 2. Quais impactos ambientais podem ser causados pelo uso indevido de agrotóxico? Falamos muito de agrotóxico, né? Inclusive, a gente viu que os agrotóxicos eles são bioacumulativos, ou seja, se aquele agrotóxico chega, por exemplo, nos rios e contamina os peixes, a gente vai se alimentar daquele peixe com muito agrotóxico. Fora que a própria planta que a gente for se alimentar dela, ela vai ter agrotóxico, ok? Então ele pode contaminar os lençóis freáticos, né? Pode causar várias doenças às pessoas que consomem esses alimentos. Podem causar muita doença e quem está manipulando aquilo ali de forma direta, como as próprias pessoas que vão estar trabalhando nesse local com agrotóxico, ok? E a número 3, eu vou botar o gabarito, hein? Fica ligado. Número 3, você já ouviu falar em alimentos orgânicos? Faça uma pesquisa sobre o que são esses alimentos e registre o que você descobriu nas linhas a seguir. Basicamente, o alimento orgânico, ele não vai ter o quê? Ele não vai ter o agrotóxico. Então, é um alimento mais natural. Porém, é mais caro, acaba sendo mais caro esses alimentos, porque não tem como fazer ele em grande quantidade. A pessoa que cultiva um alimento orgânico tem que estar olhando para não deixar nenhuma praga. Se tiver alguma praga, algum inseto, ele vai ter que limpar de forma manual. Então é muito mais trabalhoso, tá? Mas os alimentos orgânicos fazem muito mais bem para a nossa saúde, ok? Então vamos para o nosso gabarito. O gabarito na página 90, número 1. Basicamente é isso aqui que a gente falou. Você pausa o vídeo e olha as respostas, tá? Vou ler. A imagem 1 retrata a colheita manual dos grãos de café. Já a imagem 2 apresenta a colheita mecanizada. Agora 2. Sobre os agrotóxicos. Pode contaminar as águas subterrâneas, como por exemplo os aquíferos, lençóis freáticos, e afetar a saúde de pessoas que consomem alimentos contaminados e a de trabalhadores que realizam sua aplicação sem equipamentos apropriados. Número 3, que são os orgânicos. São aqueles produzidos sem o uso de agrotóxico e de modo sustentável. Não vou sair desmatando um monte de lugar para colocar produto orgânico, né? São em menores quantidades, para poder ter o controle de tudo aquilo ali, ok? Que eu estou cultivando. Próxima questão, aí a gente vai entrar na parte de pecuária, os problemas causados pela pecuária. Então vamos lá.
Número 1. Cite exemplos de técnicas tradicionais e modernas relacionadas à pecuária. Técnicas tradicionais. Aí a gente vai ter o quê? Agora eu vou botar direto no gabarito. Técnicas tradicionais. Só acompanha aqui a primeira, tá? Só a número 1. Ignora as outras. Técnicas tradicionais. A gente tem a criação de gado solto e a rotação de pastagens. Aí a gente viu até naquele vídeo lá do Globo Rural, fazendo rotação de pastagem. Eu vou colocar o meu gado num local bem grande, né? Muito grande, porque é tradicional. Não vai ser não vai ser a moderna, que a gente bota os gados tudo apertadinho, numa área muito grande. Depois de um tempo, uns meses, eu tiro aquele gado dali e coloco ele em outro local. Deixo aquele ambiente todo descansando, né? E a técnica moderna é a criação de gado em espaços fechados e melhoria das rações. A gente viu que lá no vídeo Globo Rural, o veterinário, o zootecnista que estava lá falando, ele falou que eles utilizam muito essa técnica moderna, onde a gente vai criar o gado em locais fechados, uma criação intensiva, na época final daquele gado, quando ele já está no momento dele ser abatido para retirar a carne dele para alimento. Quando você está utilizando aquele gado, por exemplo, para o leite, aí ele vai utilizar mais as técnicas tradicionais, uma criação mais extensiva. Agora olhando para a nossa imagem. Observe a imagem a seguir para resolver a atividade. Qual modo de criação é representado na imagem 1? Olha que ele está interessante, ele está falando de galinha. Não necessariamente eu preciso falar só de boi e vaca. Ele pode falar de galinha, pode ser criação de carneiro, pode ser de qualquer coisa, tá? De porco, tudo que tiver, tá bom? Então lá, na imagem 1, o que eu estou vendo na imagem 1? Eu estou vendo aqui um monte de galinha, tudo apertadinho, os ovos tudo caindo. Bota o ovo, já cai, aí vem a máquina já levando os ovos e tal. Que tipo de criação é essa? Agora essa daqui, com as galinhas tudo solta, aí vai a tiazinha lá, corre, tia da fazenda, ela corre, pega a galinha, aí coloca na sopa, ou vai lá no locais que ela coloca ovo, pega o ovo dela. Então, qual é o tipo de pecuária que a gente está vendo aqui? Aí na imagem 1, a criação que a gente está vendo é uma criação intensiva, que eu vou produzir muito, muito. E na 2, a criação extensiva, ok? Letra B. Cite as diferenças entre os modos de criação representados na imagem. Ele quer saber a diferença entre a criação intensiva e a extensiva. Ó, na imagem 1, aqui na letra B, na imagem 1, os animais são confinados e a produção tende a ser maior. Já a imagem 2 traz animais criados soltos, havendo uma produção menor. É basicamente a diferença da intensiva para a extensiva. Agora, número 3. Quais são os impactos ambientais causados pela criação de gado? E aí, a gente viu que tem muitos impactos, né? Por exemplo, compactação do solo, principalmente se for uma criação intensiva. Geralmente num curral, mesmo que ele naquele curral ali estava cheio de grama, para de nascer grama. Por quê? Porque a vaca fica pisoteando aquilo ali todo momento, o solo fica muito compacto, não dá para crescer nada ali, tá? O aumento da emissão de gases na atmosfera, esses gases, a gente viu um exemplo, é o gás metano. Só que, apesar do gás metano ser muito mais poluente que o gás carbônico, ou seja, muito mais nocivo, prejudicar muito a atmosfera, a quantidade dele é muito pequena comparado, por exemplo, com o gás carbônico, ok? Mas sim, tem emissão de gases poluentes, tá? E a contaminação de águas subterrâneas, porque num local que tem tanto gado, ele vai urinando, defecando, e aquilo ali vai poluindo as águas que vão estar ali debaixo daquele solo, tá? Os lençóis freáticos, por exemplo. Só que isso acontece em menor quantidade, tá bom? Então vamos continuar. Pausa o vídeo aí, quem não conferiu as respostas, e a gente continua. Próxima questão, página
Vamos lá. Próxima questão, a gente vai falar de extrativismo. Lembra que a gente falou de extrativismo, um extrativismo mais tradicional, que está relacionado à sustentabilidade. Essa palavra é muito importante. E tem uma extração predatória, como a gente viu, a extração do ouro, que utiliza o mercúrio, que é muito prejudicial para o ser humano. Inclusive, é bioacumulativo também, naquela última videoaula. Então, vamos lá. Número 1. Observe as imagens a seguir, ó, página 97, hein? Não se perde. Observe as imagens a seguir sobre o extrativismo de látex. Depois responda ao que se pede. Aí a gente tem aqui os caras fazendo os riscos aqui para escorrer o látex. Aqui a mesma coisa, né? Bem parecido. Agora, a primeira questão. Assinale as sentenças corretas. Depois corrija a sentença incorreta nas linhas a seguir. Nessa questão aqui, para facilitar a gente visualizar essa imagem, eu botei pelo gabarito do livro do professor. Então, eu vou colocar o livro do professor. Ó, assinale as sentenças corretas. Vamos ver a primeira. A gente sabe que as duas, essas aqui são duas e a primeira é incorreta, mas vamos ver por quê. As imagens representam um exemplo de extrativismo vegetal mecanizado. Eu não vou utilizar máquinas. Aqui ele está utilizando a mão, ó. Mão. No máximo que ele está utilizando é uma ferramenta para fazer essas linhas na árvore. Tá? Isso está matando a árvore? Não, não está matando. Ela vai se regenerando naturalmente. Igual aquele último vídeo que ele tirava aquele líquido de dentro da árvore. Né? Agora a 2. As técnicas de extração de látex são diferentes nas duas imagens. Sim, aqui são diferentes sim. Por quê? Porque olha o que ele está fazendo. Ele está tirando só um pedacinho da árvore e não está mexendo em mais nada da árvore. Tá? Nesse aqui, ele vai ter vários locais diferentes da mesma árvore retirando o látex. Então aqui ele acaba explorando um pouquinho mais a árvore. Tá? Então as técnicas de extração de látex são diferentes sim nas duas imagens. A extração de látex é um exemplo de extrativismo sustentável? Sim. Por quê? Eu estou matando a árvore? Não. Ela é sustentável por quê? Porque eu estou retirando o látex e depois de um tempo, a árvore ela volta ao seu estado original sem prejudicar ela em momento algum e depois eu posso fazer as linhas novamente para retirar o látex. Ok? Aqui nessa imagem eu utilizo uma árvore bem menor, né? Por isso que ele está fazendo em várias árvores ao mesmo tempo. Aqui ele está utilizando uma árvore muito maior, ele consegue extrair látex de vários locais da mesma árvore. É por isso que essa segunda aqui, as técnicas são diferentes. Agora, a outra perguntinha. Depois corrija a sentença incorreta nas linhas a seguir. A sentença incorreta é a primeira, que ele fala que é mecanizado. A gente viu que não. Aí como que seria a resposta? As imagens representam um exemplo de extrativismo vegetal tradicional. Esse aqui é o tradicional. A gente corrigindo essa frase, a gente tiraria o mecanizado e colocaria o vegetal. Agora, número 2. Faça uma pesquisa sobre algum produto do extrativismo do estado onde você mora. Preencha os itens a seguir de acordo com as informações que você obteve. Aí você pode ter pesquisado qualquer coisa, né? Eu fiz uma pesquisa e acabei encontrando sobre uma árvore típica aqui da região sudeste, da região sul, que é a aroeira. A aroeira é uma árvore que ela tem as suas cascas dessa árvore aqui, o seu galho, ela tem propriedades medicinais, a sua folha tem propriedades medicinais. E a fruta da aroeira se chama pimenta rosa. Essa aqui eu vou deixar até o link na descrição aqui para vocês verem depois. Se chama pimenta rosa. Essa fruta, quer ver? Eu vou até colocar aqui, ó. Pimenta rosa. Fruta. Quer ver, ó? Essa fruta aqui, pimenta rosa, ela tem muito aqui a aroeira, ó.
ela tem muita vitamina C. Muita vitamina C. Tem mais vitamina C que a laranja, que a acerola. Então, ela é muito boa para a saúde das pessoas. E o que ele faz? Aqui tem vários locais extrativistas, são zonas de pessoas que moram lá, só para eles nem plantam. Ele pega daquele local, vai tirando as frutas, vai tirando um pouquinho das cascas, vende um pouquinho da casca da aroeira para fazer chá, né? Se você for numa lojinha de produtos naturais, vai ter lá a casca de aroeira, folha de aroeira, tudo para fazer chá. A própria frutinha da aroeira vai ter lá para você quiser fazer um chá também. Então eu fiz essa pesquisa. Aí você pode ter feito essa pesquisa ou achou a mesma coisa ou não. Aí, por exemplo, eu coloquei no meu aqui, por isso que a resposta é pessoal. Eu botei o nome do produto, eu botei aroeira e seu fruto. Onde eu encontro ele na natureza? Ao longo do litoral sul e sudeste. Então, toda essa região do sudeste aqui, nosso, Espírito Santo, vou encontrar também na região aqui do Rio de Janeiro, toda essa parte litorânea, eu vou ter essa planta, tá? Tipo de extrativismo que ela representa? Um extrativismo tradicional e sustentável. É claro que se eu arrancar pegar o galho e arrancar o galho inteiro, arrancar a planta inteira, eu estou matando a árvore. Mas se eu for tirando pedaços dela, pedacinhos de galho, pedacinhos de folha, essa planta vai crescendo novamente. Aí para que serve esse produto? Eu coloquei propriedades medicinais e a fruta dela é rica em vitaminas. Então tudo vai auxiliar para os seres humanos, ok? Essa foi a minha resposta na número 2. Beleza? Então eu vou colocar a pesquisa para vocês, mas aí essa resposta foi mais pessoal, né? Mas eu vou botar o link para vocês aqui na descrição desse vídeo. A outra questão é relacionada à maré negra, algo muito triste que volta e meia acontece aqui no Brasil, acontece pelo mundo, que é o derramamento de petróleo pelo oceano. Acontece algum acidente e acontece o derramamento de petróleo. Olha esse segundo parágrafo. Quando ocorre derramamento de petróleo, chamado de maré negra, o principal prejudicado é o meio ambiente, pois além de poluir a água, ele ainda traz prejuízos a todos os animais e plantas. Então aqui a gente vai responder. Página 99. Para que serve o petróleo? Por que se diz que ele é um recurso natural importante? Aí vamos ver o que a gente colocou. A resposta não precisa estar 100% igual, mas tem que ter a mesma ideia, ok? Número 1. O petróleo é um recurso importante por ser utilizado como combustível para movimentar alguns meios de transporte. Além disso, pode ser usado como matéria-prima na fabricação de pneus, plásticos, tecidos e outros materiais. Então, o petróleo é utilizável? Mas a gente sabe que a manipulação do petróleo pode causar acidentes e pode poluir demais o meio ambiente, ok? Número 2. O que é maré negra? A gente acabou de ler o que é maré negra, mas a resposta é um desastre ambiental causado pelo derramamento de petróleo no oceano. Então, quando a gente fala de maré negra, a gente está falando disso, beleza? 3. Explica os motivos de o vazamento de petróleo ser considerado um desastre ambiental. O desastre ambiental, a própria frase já vai dizer, vazamento de petróleo. As próprias imagens já mostram pra gente. Prejudica muito a natureza, mas vamos ver a resposta. O vazamento de petróleo causa graves prejuízos ao meio ambiente, afetando plantas e animais de diferentes modos. Aí são várias as formas que o petróleo pode prejudicar a natureza. Então a resposta foi de forma generalizada, uma resposta geral. Ok? Beleza? Próxima questão. Próxima questão já é a última página. A página é 101. Vamos lá. Número 1 da página 100. Observe as imagens a seguir, que representam diferentes tipos de atividades
Em seguida, faça o que se pede. Aí eu tenho aqui o garimpeiro com ouro, eu tenho o boiadeiro ali com o gado, eu tenho aqui uma pecuária, uma agricultura com umas máquinas enormes, e eu tenho aqui pescadores, né, nessa imagem. Agora, número 1. Quais imagens apresentam técnicas tradicionais? Vamos lá para o nosso gabarito? Aí eu coloquei assim, ó, técnicas tradicionais, a imagem 1, 2 e 4. E técnicas modernas, a imagem 3. Tá? Se a tua resposta tá diferente, tá errado. Aqui tem que estar exatamente igual a minha. Tá bom? Agora a letra B. Cite as imagens que representam atividades que podem causar danos ao meio ambiente. De que modo esses danos acontecem? Então, A1 causa dano ao meio ambiente? Causa. A2 causa danos ao meio ambiente? Causa. A3 causa dano ao meio ambiente? Pode até causar um pouquinho, mas nem tanto. Né? A gente tem sim desmatamento para ter esses plantinhos. A4, não, tadinho do pescador. Não vai causar dano ao meio ambiente, não. Deixa o bichinho pescar. Só não pode pescar em locais proibidos, protegidos pelo governo. Por exemplo, tem épocas do ano que os peixes estão reproduzindo, onde os peixes só vai ter filhote. Então, esses locais não pode pescar. Por quê? Porque vai afetar a quantidade de peixes daquele local. Ok? Então, vamos ver como é que ficou a resposta. As imagens 1 e 2. Os danos ao ambiente podem ser causados pela contaminação da água por mercúrio, na imagem 1, e pela compactação do solo, na imagem 2. Ok? Se você colocou também a imagem 3, sobre desmatamento, poluição dessas máquinas, também pode estar certo, tá? Então, não tem problema não. Número 2. O uso cada vez mais intenso das tecnologias promove alterações no campo. Cite um exemplo de transformação no campo promovida pelo uso das tecnologias. E a B, modificação na vida dos trabalhadores promovido pelo uso das tecnologias. Então, primeiro modificações no campo. A maior alteração no ambiente, como desmatamento e poluição, e maior produtividade e desenvolvimento econômico. Sim, se eu tenho grandes máquinas, eu vou conseguir desmatar muito mais rápido, eu vou acabar poluindo aquele ambiente. Mas também, por outro lado, vai ter uma maior produtividade, tá? E melhorando o desenvolvimento econômico daquela região, ok? Agora, B. O que vai acontecer com os trabalhadores? Imagina, se eu boto um monte de máquina fazendo o serviço dos seres humanos, o que eu vou ter ali? Mais desemprego e mais desenvolvimento profissional. Por um lado, eu vou desempregar muita gente, porque as máquinas vão fazer o serviço, mas por outro lado, para operar aquelas máquinas, vai ficar gente com um desenvolvimento profissional muito grande, porque vai precisar de especialização no trabalho, ele vai precisar saber operar aquela máquina, ok? Então essa foi a número 2. E a 3? Cite duas práticas que podem evitar a desertificação. Qual é a importância delas? Agora falando da desertificação. Lembra que a gente falou disso? São várias coisas que podem evitar a desertificação. Ó, o que a gente tem? Práticas como a rotação de culturas. Eu posso simplesmente, em vez de eu ficar plantando só soja, cana-de-açúcar, 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 eu faço uma rotação de culturas. Para quê? Para aquele solo, quando eu tenho um produto, um tipo de planta, ele pode fornecer, pode beneficiar aquele solo de alguma forma. Ele pode tirar alguns nutrientes, mas pode dar outros. Então eu faço uma rotação para deixar aquele solo sempre saudável. Eu posso fazer uma agricultura combinada, ou seja, planto no mesmo local duas coisas ao mesmo tempo, para uma suprir a necessidade da outra. Eu posso fazer isso. Posso fazer o plantio de vegetação nativa. Se eu estou aquele solo já quase morrendo, qual era a vegetação nativa daquele local? Eu faço uma pesquisa
e planto essa vegetação. Eu posso evitar o uso excessivo de fertilizantes, posso evitar o uso excessivo de agrotóxicos naquele local. Essas práticas têm por objetivo a preservação do solo e de seus nutrientes, ok? Número 4. Explique como pode haver agricultura em lugares muito secos. Lembra que a gente viu lá no início da aula sobre a irrigação? A tecnologia da irrigação ficou muito grande. Então, como a gente pode fazer agricultura? Com o uso de tecnologias agrícolas, sobretudo da irrigação, sejam elas tradicionais ou modernas. Então, a irrigação tem várias tecnologias envolvidas na irrigação, ok? E a 5. Qual é a importância de adotar práticas extrativistas sustentáveis? Aí a resposta. As práticas sustentáveis não comprometem o meio ambiente ou não prejudicam o meio ambiente e permitem que os recursos sejam renovados. Ou seja, sempre vai ter aquele produto ali para a pessoa extrair, aí volta naturalmente, extrai, volta naturalmente, ok? E assim a gente encerra a nossa correção do capítulo 6. Lembrando que isso aqui, esse para relembrar, tá nota 10. Está muito boa a explicação desse para relembrar. Dá sempre uma lidinha no para relembrar, caso você tenha qualquer dúvida. Né? Ó, aqui ele vem falando só de agricultura e suas tecnologias, aqui só de pecuária e suas tecnologias, aqui só de extrativismo e suas tecnologias. Tá bom? Na próxima aula de geografia a gente vai iniciar o capítulo 7. Antes a gente só falou de setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Agora a gente vai falar de setor secundário, é o setor de serviços que a gente vai ter, das indústrias, na verdade, né? A gente vai falar muito de indústria, de vários tipos de indústria, ok? Um beijão para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!